Bom dia, queridos, bom dia. Deus abençoe você nessa manhã. Que essa manhã seja uma manhã abençoada, vitoriosa na sua vida. Que você seja muito abençoado. É o meu desejo, a minha oração em nome de Jesus. O livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não se envergonha do evangelho, quer dizer que ele não se escandaliza, ele não despreza, ele não se envergonha como se o evangelho fosse algo nocivo, algo prejudicial, algo que, ou mesmo algo ultrapassado. Não, ele diz ao contrário, ele diz o evangelho é poder para salvação, para libertação. Essa palavra salvação na Bíblia, ela é uma palavra muito ampla, né? Ela é uma palavra que ela tem um significado muito amplo, alcançando todos os níveis da vida de uma pessoa. Quando a palavra de Deus diz aqui a salvação, está falando de plenitude, está falando de transformação total, de tudo ir bem, de entrar em eixo, de entrar em ordem, todas as coisas. O evangelho, de fato, ele tem poder para alinhar a nossa vida, para trazer à nossa vida a plenitude do que Deus tem manifestado para nós. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu não me envergonho do evangelho. Eu não tenho nenhuma dificuldade, nenhum problema de dizer eu creio, de dizer eu confio em Deus, de dizer Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, eu creio, ele vai voltar e a minha vida está nas mãos dele. O senhorio da minha vida está entregue a ele. O apóstolo Paulo não tinha nenhuma dificuldade, a igreja primitiva foi vencendo, né, essas barreiras. O que ele diz? Porque nele, ou seja, no evangelho, se revela, se manifesta, né, a salvação, primeiro do judeu, porque o evangelho veio primeiro para o judeu, mas também veio para quem? Para nós, para o grego, para o ímpio, para o brasileiro, para o americano, para todos aqueles que não são fisicamente filhos de Abraão. A Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão, sim, pela fé. Diz aqui, pois nele se descobre a justiça de Deus. O evangelho manifesta a justiça de Deus, a graça de Deus que nos justifica, a graça de Deus que nos justifica diante do Pai, o favor, a substituição que Jesus fez na cruz. Na cruz, ele nos substituiu, ele tomou o meu lugar, o meu pecado foi colocado sobre ele, o teu pecado foi colocado sobre ele. E aí a palavra do Senhor diz de fé em fé, que se manifesta de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. O nosso chamado hoje é viver da fé, viver a fé na sua plenitude. Você não é chamado mais a viver por vista, mas é viver por fé. Não é viver por aquilo que você vê, mas é viver por aquilo que você crê. Porque na palavra de Deus, no evangelho, se revela, se manifesta a graça, o poder transformador. Irmãos, uma pessoa que era de uma maneira, ela se torna de outra maneira, ela é transformada. Quem transforma as pessoas? Só Deus, só o evangelho. Às vezes a gente vê muito desgaste nos relacionamentos entre pai e filho, mãe e filha, marido e mulher, amigos. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas querem mudar as outras pessoas. Mas a Bíblia diz que essa transformação, ela acontece pelo evangelho. Porque ele tem o poder, o evangelho de Jesus Cristo tem o poder de transformar uma vida, de libertar de cadeias há anos
cadeias emocionais, cadeias espirituais, prisões emocionais. O Evangelho, ele vem e ele atinge, ele nos encontra no momento mais difícil da nossa vida e ele nos salva, nos liberta. Então não se envergonhe do Evangelho. Você que já entregou sua vida a Jesus, não se envergonhe do Evangelho. Você que talvez ainda não tomou essa decisão de estar na igreja, de estar aliançado no corpo de Cristo, porque você diz, a minha família, as pessoas, talvez você vai ter dificuldade, vai mesmo, é difícil, muitas vezes, mas vale a pena, porque o Evangelho é poder de Deus. Não se envergonhe, não se envergonhe do Evangelho. Você jovem, está aí na sua escola, na sua faculdade ou em algum ambiente onde você talvez possa ser criticado porque você serve a Jesus, não se envergonhe do Evangelho. Dê um testemunho fiel, dê um testemunho firme, corajoso, ousado, porque Deus há de abençoar a tua vida e você vai estar cumprindo o propósito de Deus para a tua vida. Saiba que é de fé em fé e o justo viverá da fé. Então viva pela fé, creia, confesse Jesus Cristo e proclame a vontade de Deus, proclame o Evangelho, porque ele é poderoso para abençoar vidas. Deus abençoe você nessa manhã, nesse dia. Shalom, querido. Fique na paz.